Fala galera, mais um vídeo do nosso canal e hoje nós vamos falar o real motivo da saída de Alcaraz. É isso mesmo, o Flamengo acaba de emprestar o jogador com obrigação de compra. Vamos falar também sobre Jorginho no meio do ano, Supercopa no final de semana agora domingo, os inscritos, provável escalação, vamos falar tudo do nosso Flamengo agora. Então, se você está chegando agora, deixa seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e vamos para a informação. Uma situação que pegou todos os torcedores e eu acredito também jogadores assim, né? Sem esperar, ninguém esperava, nada tinha sido divulgado. A princípio falaram que a proposta chegou para né, a contratação do Carlos Alcaraz pelo lado do Everton nessa madrugada de quinta para sexta. E como a janela se encerra agora segunda-feira, não teria tempo hábil para vender o jogador. Mas seria interessante para o Flamengo negociar esse jogador. Aí gera aquela grande questão. Como assim? Contratamos o cara, maior contratação há 5 meses atrás, um jogador de 21 anos, promissor e etc. E agora empresta o cara com obrigação de compra. Ficamos no 0 a 0 ali na questão de valor que comprou, no valor que está vendendo. Né? O Flamengo não teve lucro. Né? Os valores são muito próximos aí, não teve propriamente diferença nenhuma. Tivemos um pequeno retorno técnico do jogador, né? Que ano passado oscilou bastante e esse ano, ontem principalmente, jogou muito bem. Né? Muito elogiado pelo Felipe Luiz. E aí a gente entra naquela questão: por que motivo o Flamengo vendeu o Alcaraz? Jogador promissor, 21 anos, por qual motivo? Haviam dito que não seria negociado nenhum jogador importante do elenco, né? E aí o José Boto dá a declaração de que, pro esquema de jogo, o Alcaraz não seria, vamos dizer assim, tão útil, né? Teriam jogadores que fazem a função dele de uma forma melhor. Mas quais seriam esses jogadores? Fala pra mim. Quais seriam esses jogadores? Vamos lá. No meio campo nós temos o meio campo titular, absoluto. Arrascaeta, Gerson e Pulgar. Show de bola. Esse é o meio campo titular indiscutível. E o reserva? Everton Araújo, Alan. Fez uma boa partida ontem, mas... E quem mais no meio pra frente? A não ser que o Flamengo já esteja pensando na chegada do Jorginho e por isso está gerando um espaço para o Jorginho no lugar do Alcaraz, né? Não vejo outra justificativa. Porque o Alcaraz seria do meio para frente. Quem jogaria nessa posição? O Plata não é meia, o Gerson não é meia e o Gerson é titular. Assim como o Michael não é meia, Everton Cebolinha não é meia, Bruno Henrique muito menos. Quem seria o substituto imediato do Arrascaeta? O De La Cruz não é meia. Então, essa declaração do José Boto em falar que ele não seria aproveitado, que ele estaria fazendo a função de que outros jogadores, vamos dizer assim, melhor do que o Alcaraz já está fazendo, quem seria esses caras? Qual a posição que é? Não dá para entender, né? O que a gente supõe é o Flamengo já esteja acertado, né, com o Jorginho e quer economizar na questão do salário do Alcaraz para que na janela de junho já se acerte tudo direitinho e possa bancar o salário do Jorginho. Com a economia aí de 5 meses, né? 5, 6 meses de salário do Alcaraz, o Flamengo já tem aí uma gordurinha a mais para fazer o pagamento do salário do Jorginho. Não dá para entender, de verdade, não dá para entender. Todos nós flamenguistas estávamos com a expectativa muito grande em cima do Alcaraz. Todos nós estávamos esperando que ele fosse ter uma temporada muito boa em 2025, né? Porque a gente entende que o Arrascaeta ele não vai ser titular absoluto, vai ter que ser poupado, ainda mais ele que já está todo bichado, né? Então não tem que forçar o Arrascaeta para perder por contusão. Teríamos que ter um jogador, né, da posição ali. A gente sabe que o Alcaraz não é o 6-10, assim como nós não temos nenhum 6-10 no time do Flamengo, o Alcaraz não é 6-10. Só que ele é mais, vamos dizer assim, é o cara mais ofensivo, né? O cara é o meio campo, vamos dizer assim, mais criativo que nós teríamos no banco de reserva, né? Essa decisão e essa declaração do José Boto
a gente fica naquela, será que é só isso mesmo? Porque eu não vejo de verdade, não vejo nenhum outro jogador no elenco do Flamengo que possa exercer essa função de meia, né? Além do Alcaraz, cara que driblador, veloz, forte, tem bom passe, bom chute, chuta com as duas pernas. Quem seria esse substituto da Arrascaeta? Não sei. Então o que dá a entender é, o Jorginho chegaria para essa posição, jogador de 33 anos, né? Então seria a reserva do Arrascaeta. Eu não acredito o Jorginho de titular. Vai tirar quem? O Eric Pulgar tem contrato até o final do ano. A princípio, o Flamengo não deve negociá-lo nesse primeiro semestre. Então, se o Eric Pulgar for negociado, vai ser no meio do ano. Justamente, acredito que depois do Super Mundial. Então, a partir daí, Jorginho chega, vai recuar o Gerson, jogar Gerson e Jorginho de volante e o Arrasca no meio. Se chegar uma proposta para o Eric Pulgar, né, no meio do ano, lembrando que a partir de julho, na verdade, o Eric Pulgar já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Então, a gente fica nessa dúvida, né? Foi um negócio que pegou todo mundo de surpresa. Se fosse algo muito vantajoso financeiramente para o Flamengo, não falaria nada. Né? Falava, poxa, show de bola, a diretoria fez o correto, é lucro, né? Uma proposta dessa, assim, em poucos meses vai tirar o Flamengo da pindaíba. A gente sabe que o Flamengo está com orçamento apertadíssimo nesse início de ano. Mas a gente não deu para entender de verdade essa tomada de decisão da diretoria, né? Enfim, José Boto, vamos dizer assim, está se mostrando um excelente profissional, fazendo coisas interessantes. Daqui do Brasil o cara está conseguindo fechar negociações na Europa, sem precisar viajar, sem precisar gastar dinheiro do Flamengo, sem muita novela, tudo muito rápido, assim como foi essa negociação do Alcaraz. Não lembro de uma negociação tão rápida assim no Flamengo. Por exemplo, a do Lohan já está se arrastando aí em 2 semanas, né? Então, acredito que se fosse para negociar alguém por conta de dinheiro, negociaria o Lohan, porque já está muito abaixo, né? E o CSK teria o interesse. Assim como chegou a proposta para o Alan e eles recusaram, acredito que para mim seria o nome que estaria na barca do Flamengo com certeza e não está. Então, essa tomada de decisão da diretoria deixou todos nós surpresos de verdade. Esperamos que tenhamos boas notícias nos próximos dias, né? É um possível substituto de fato do Arrascaeta, que nós não temos. Nós não temos esses caras. Não temos. Ano passado o Dela Cruz foi colocado como meia 10, não rendeu. A gente até esperava que ele fosse render, mas não rendeu. Então a gente não tem substituto para o Arrascaeta hoje, né? E a gente espera que o Flamengo resolva isso o quanto antes. Lembrando que esse ano tem Super Mundial e são competições seríssimas, a gente sabe o quanto é difícil. Porém, né, a gente tem a expectativa. Futebol é jogado e lambaria é pescado. Diz o ditado, né? Mas enfim, você acha que a diretoria fez a coisa certa em ter negociado o Alcaraz? Deixa aí nos comentários. Para mim foi um pouco precipitado, mas vida que segue. Supercopa domingo contra o Botafogo vindo de vitória, Flamengo vindo de vitória, time reserva venceu o Sampaio Corrêa por 2-0, né? E a gente fica naquela expectativa de como o Flamengo se comportará e qual o Botafogo que realmente nós iremos enfrentar. Lembrando que o Botafogo ainda está com o técnico interino, chegando as contratações, né? Os caras ainda, vamos dizer assim, tá sem entrosamento, isso, aquilo, outro, né? Mas é clássico. Então, clássico a gente não dá mole, a gente tem que vencer. Lembrando que os últimos 2 jogos do Flamengo contra o Botafogo foram derrotas, né? Fatídico. Tite ainda era o técnico do Flamengo. Danilo é registrado no BID e pode estrear pelo Flamengo na Supercopa do Brasil. De que forma? Felipe Luiz já cantou a pedra que ele vai jogar na zaga, né? Talvez por um caso assim esporádico. O Wesley foi convocado, o Varela também foi convocado e o Danilo não foi convocado, ele pode jogar na lateral. Caso não, ele será utilizado na zaga. Ele joga do lado esquerdo ou de terceiro homem de linha, jogando no 3-5-2, se for o caso. Isso vai depender muito do adversário, conforme Felipe Luiz falou na última entrevista pós-jogo contra o Sampaio Corrêa, né? Então, o Flamengo, provável Flamengo contra o Sampaio Corrêa, contra o Botafogo, deve ser Rossi no gol, Léo Ortiz, Léo Pereira, Wesley, Alexandro, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta,
E no ataque, aí a incógnita, né? A princípio, Juninho de 9. E nas pontas, aí pode ser Plata, Michael, Plata, Bruno Henrique, Matheus Gonçalves, Bruno Henrique. Aí tem N opções. Mas a princípio, esses seriam os principais nomes para começar o jogo contra o Botafogo. Né? Será um jogo difícil, um jogo importante, um jogo que é para dar confiança no início de temporada. A gente sabe que é um jogo de Supercopa, é meio que um jogo comemorativo, mas se perder é cheirinho e se ganhar não vale nada. Né? Então é sobre isso. Então a gente tem que ganhar pra galera falar, não valia nada, jogo comemorativo e etc. Mas se a gente perder, vai ser cheirinho. Então que o Flamengo entre focado nesse jogo e nós possamos fazer um excelente jogo e sair campeões desse mini torneio, né? De um jogo só. O Flamengo que mostrou um bom futebol, tanto no primeiro tempo contra o São Paulo, no jogo amistoso, quanto nos últimos 2 jogos do Campeonato Carioca. Né? Ontem o time reserva, fiquei surpreso até, né? O padrão tático, o Flamengo jogando da mesma forma como se fosse um time titular. A boa notícia é que os jogadores que estavam abaixo começaram a apresentar melhoras, né? Ayrton Lucas, o Juninho ontem foi muito bem, não fez o gol por azar ali, né? Mas já está mostrando uma excelente movimentação, já está começando a se entender com os jogadores ali. Né? O Arrascaeta jogou alguns minutos, mas não conseguiu render quanto rendeu no jogo passado. Luiz Araújo, para mim, é o homem da bola parada, tem que ser o homem da bola parada do Flamengo, mais uma vez brilhantando, né, o nosso time, dando 2 assistências ali. O Wallace e Rian aproveitando a oportunidade, né? O Alcaraz jogou muito bem, o Alan finalmente rendeu, né? Jogou muito bem ontem também, né? Deu uma entrevista falando que 2025 será diferente, a gente torce para isso. O Flamengo investiu muito dinheiro no cara, para o cara não render nada e ser tão criticado, né? E sentar, né, na cadeirinha e se acostumar com aquela situação. Então a gente espera que o Flamengo faça um excelente jogo no domingo. Nós faremos uma live pré-jogo, né? Vamos fazer uma live react e o pós-jogo, beleza? Então no domingo a gente vai estar aqui em live. Se você quiser participar da nossa live, comentar, a gente comentar sobre o jogo, passar raiva ou ser feliz juntos durante a partida, que nós possamos sair campeões dessa brincadeira, né? E por último, o mercado da bola. Mercado da bola, a gente sabe que o Jorginho aí negociou já tudo acertado com o Flamengo, base salarial e esse, aquilo outro, conforme falado nos vídeos anteriores, né? O Jorginho, ele já acertou as bases salariais com o Flamengo, pediu 2.300, o Flamengo ofereceu 1.750.000, baixaram aí, chegaram no denominador comum entre 2 e 2.100 ali, e era o que a gente esperava que fosse acontecer, né? Porém, o Arsenal, né, vetou a liberação do jogador de imediato, né? Então, muitas contusões no Arsenal, e aí janela curta, os caras não tem como contratar. Decidiram permanecer com o Jorginho até o final do seu contrato, né? O jogador, como tem contrato, tem que jogar lá, né? A não ser que o Flamengo pague algo, só que o Flamengo não quer pagar algo, então é aguardar. O Flamengo já costura um contrato um pré-contrato, né? Para o Super Mundial já para ter o Jorginho. Então vamos esperar os próximos capítulos dessa novela, né? Dessa pequena novela Jorginho. A gente sabe que já tá tudo certo entre o jogador e o Flamengo. Agora é só esperar o tempo passar para que ele se torne realmente, de fato, jogador do Flamengo. O vídeo de hoje é um vídeo curto, um vídeo objetivo. E aí, diga aí seu palpite. Quanto que você acha vai ser Flamengo e Botafogo no domingo? Para mim vai ser Flamengo 2-0. Beleza? Deixa aí nos comentários aí seu palpite. Você acha que o Flamengo vai ser campeão ou não? Você acha que o Flamengo fez uma boa escolha em vender o Alcaraz e trazer o Jorginho? Deixa aí no comentário. A gente quer saber a sua opinião. Beleza? Então, até a próxima. Um forte abraço. Tamo junto, Mengão. Valeu, galera.